Fala, torcida palmeirense! Conexão Alviverde no ar, hoje para repercutirmos o resultado do derby. Palmeiras 1, Corinthians também 1. Jogo disputado nesta quinta-feira à noite no Allianz Parque, em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Paulista 2025. Péssimo resultado para o Verdão devido às circunstâncias do jogo, considerando o bom primeiro tempo, onde o time dominou as ações, saiu na frente, teve várias chances para ampliar, mas não matou o jogo e tomou o empate em um erro individual de Richard Rios no meio de campo. Na etapa final, mesmo jogando com um a mais, a maior parte do tempo, o time não conseguiu se impor e desperdiçou um pênalti batido por Estevão, que parou em Hugo Souza. Com esse resultado, o Verdão foi a 12 pontos e se manteve em segundo lugar no grupo D da competição, mas agora com a mesma pontuação da Ponte Preta e à frente apenas pelo saldo de gols. Na sua coletiva, o técnico Abel Ferreira reconheceu que faltou definir o jogo na etapa inicial, mas reclamou sobre uma invasão de um defensor corintiano na cobrança do pênalti. A equipe do Último Lance da TNT Sports, a quem eu dou os créditos, e também estarão na descrição do vídeo, debateu tudo isso e muito mais do clássico. Vem comigo conferir! E você que foi goleiro sabe bem como é que é essa situação, né? Você pode ir do céu ao inferno, do inferno para o céu. E o Estevão, que podia ser o herói, se tornou o vilão. E o Hugo sai como o herói do jogo depois desse pênalti defendido no finzinho, né? Esse é o roteiro da partida que a gente encerra mais um clássico por aqui, Veloso. Boa noite. Sem dúvida, boa noite. O Hugo já foi o melhor no jogo de Novo Horizonte, também pegando um pênalti, né? Ele vive um momento realmente iluminado, ele tem estatura, ele tem agilidade, ele tem técnica. Então isso faz dele esse goleiro completo que ele é. E aí o Estevão, que vinha se destacando também como um dos melhores em campo, acaba no pênalti, né? Enfrentando o Hugo e o Hugo levando a melhor. E foi esse o panorama do jogo. O Corinthians aproveitou dois erros do Palmeiras, né? Primeiro, quando o Rios perde a bola, o Memphis acha o Yuri para fazer o gol de empate, quando o Palmeiras era melhor. No segundo tempo, com os ajustes do Ramon, até equilibrou a partida, mas o Palmeiras continuou tendo mais posse de bola. Veio a expulsão, o Palmeiras continuou melhor, o Abel mexeu bem no time, usou as armas que ele tinha, né, no banco para fazer com que o Palmeiras continuasse pressionando o Corinthians. Saiu o pênalti e aí o menino vai lá com personalidade, carrega uma responsabilidade até que é maior do que deveria ser para ele. Essa imagem aí é muito forte, né? Dele chorando copiosamente, né? Sentindo esse momento. Acaba o jogo, ele vai ao chão e fica aos prantos, né? Mas é um menino que só tem 17 anos. Não é para ele ser o principal jogador do Palmeiras, para ser o responsável por criar as principais jogadas, por sofrer o pênalti, por ir lá bater o pênalti. Quer dizer, é muito peso em cima das costas desse menino que vai amadurecendo. Claro que com isso vai fazer com que ele amadureça, mas errar um pênalti faz parte do jogo, né? Ele bateu bem, bate da forma como ele costuma bater, forte, chapado no canto, só que o Hugo foi mais feliz. Vamos ver números da partida. Deixa eu colocar na tela aí para a gente analisar um pouquinho o jogo através dos números da partida. Ó, 63% de posse para o Palmeiras contra 37% de posse para o Corinthians, o Palmeiras tendo muito mais a bola. Com isso, consequentemente, distribuindo mais passe, né? 556 contra 338, 23 finalizações do Palmeiras contra só 4 do Corinthians. Acho que pesa o fato do Corinthians ter jogado boa parte do segundo tempo com um homem a menos, mas é impressionante o número de finalizações muito maior para o Palmeiras, né? 6 faltas contra 11, nenhum cartão vermelho para o Palmeiras, um cartão vermelho para o Corinthians, o do Yuri Alberto. 9 escanteios teve o Palmeiras, 4 escanteios teve o Corinthians. Esse então os números do jogo. E o primeiro tempo, ele tem uma história também, ô Veloso, que naquele erro do Richard Rios muda um pouco o panorama da partida, né? O Palmeiras estava botando o Corinthians na roda, estava tocando de primeira, estava muito mais perto de fazer o segundo gol, e aí um erro que o VS definiu muito bem, né? No clássico, um erro custa caro demais. E muda a atmosfera do estádio também. Total. Né? O Palmeiras fez um primeiro tempo melhor, aliás, no primeiro tempo o Corinthians chutou 2 bolas no gol. O gol e a cabeçada que o Everton pegou, foi isso. Que, aliás, uma baita de uma defesa. Defesaça. No mais, o Palmeiras tomou conta do jogo. E eu acho que o Abel foi muito bem quando ele muda o esquema do time e surpreende o Ramon. E isso criou toda a dificuldade para o Corinthians, que demorou demais para ajustar a marcação, e o Palmeiras mandou no jogo. Se não é o erro ali que o Richard Rios acaba perdendo a bola para o Memphis, o Palmeiras tinha uma condição muito tranquila no jogo, dominando a partida. Mas acabou acontecendo o erro do Richard, que deu o empate, e aí o Ramon teve tempo no intervalo de ajustar a marcação.
E aí no segundo tempo o que nós vimos? Uma disputa individual ali, porque estava encaixada a marcação. Cada jogador tinha o seu espaço, a sua marcação definida, e aí vale muito a vencer essa individualidade, buscar vencer o adversário ali naquele espaço. E o Palmeiras, mesmo com a movimentação, conseguiu criar mais, e aí outro fator que mudou o panorama da partida foi a expulsão do Yuri. Aí realmente o Palmeiras continuou com mais posse de bola, mandando no jogo, o Abel fez as alterações, usou as armas que tinha, e deu certo, porque o Palmeiras pressionou, teve as melhores oportunidades, teve o pênalti e, infelizmente, o erro lá do Estevão. O VS, em determinado momento ali do final do primeiro tempo, você fala, pô, o Ramon deu uma espelhada, né? Ele acerta foi o Betão, time, na verdade. O Betão lê na esse espelhamento e você lê que o Coronado cai lá pro lado esquerdo e ele monta um losango, né? Que aí esse losango passa a fazer o Corinthians ter um pouco mais no meio de campo, que estava sendo engolido pelo Palmeiras no meio de campo. Né? O primeiro tempo foi uma superioridade muito grande do Palmeiras, com uma produção um pouquinho mais perigosa. O Hugo fez outras 2 defesas, teve bola que passou, o Piquerez bateu uma que passou, tirando tinta exagero, mas passou perto. No segundo tempo, eu já acho que o Palmeiras foi o famoso, antigamente dizia lá, eu sou do tempo eu e o Ricardinho, do tempo de cachorro com linguiça, o Veloso também, e o André também. Como é que é? O tempo do cachorro com linguiça, Filipão criou essa, né? Amarrava, né? Amarrava cachorro com linguiça. Mas falava o negócio do cerca Lourenço, que o Palmeiras no segundo tempo teve bola, cercou e não teve perigo. Palmeiras no segundo tempo bola na trave, teve 2 chances, a cabeçada do Mike e o pênalti que o Hugo defendeu. Girou então, assim, girou e não fez nada. Então, assim, no primeiro não. Primeiro o Palmeiras jogou bem e acho que o erro do Richard Rios, ele apagou, não apagou, mas ele deu um gosto ruim por um primeiro tempo que foi muito bom do Palmeiras. O Rodrigo Fragoso chegou a dizer que o Abel não estava nem falando com o time, porque o time estava fazendo o que ele queria. E o erro acabou tendo um peso grande. Aí a gente vai cair naquela cobrança do torcedor do Palmeiras nesse momento, né? Tá faltando mesmo um camisa 9? Tá faltando o cara para fazer o gol? Então, quando a bola chega, depois do que ele fez com o zagueiro que entrou, eu acho que ele escancarou. Até o Veloso chamou a atenção. É isso. Eu acho que o que ele faz, a atitude dele... Colocar um cara alto de referência, né? E o zagueiro, falando assim... Com o Benedetti, né? Ele tá mostrando pra todo mundo. Tá falando, olha aqui, ó. Eu tô colocando um zagueiro no final do jogo pra virar centroavante porque eu preciso de um centroavante. Vou apimentar um pouquinho essa discussão, né? Nos números está mostrando que o Palmeiras teve 23 finalizações e o Corinthians 4. Ou seja, o Corinthians foi melhor em finalização. Porque de 4 fez um gol. O Palmeiras deu mais 23. efetivo, né? Aquilo que o Abel sempre fala, né? Efetividade, né? Por falar em Abel, ele tá falando agora, hein? Ao vivo, entrevista coletiva aqui no Último Lance. Vamos ouvir o técnico do Palmeiras. 4 gols marcados. E nesse segundo teste também imprimiu ali um bom volume de jogo, mas não conseguiu ser tão efetivo, né? A partir desses testes, o que você acha que é um ajuste que pode fazer com que esse ataque, além de imprimir um volume de jogo assim, consiga ser efetivo e transformar esse volume em vitórias? Olha, eu vou-te falar não em cima do resultado, porque acho que hoje merecemos largamente ganhar o jogo, mas o futebol é mesmo assim, e alguém me disse que o resultado toma conta dele, não é? O penalti não quis entrar, a bola no poste não quis entrar. Na primeira parte produzimos o suficiente para sair com outro jogo, portanto, com outro tipo de resultado para o intervalo. Acho que isso foi evidente pela forma como o Corinthians reagiu àquilo que não conseguiu controlar na primeira parte, a substituição que fez. A segunda parte foi ataque contra defesa. Mas o futebol é mesmo assim. Eu muito contente com a dinâmica da equipa, muito contente com a intensidade da equipa. Como te disse, o Paulista para mim este ano vai ser para eu fazer aquilo que eu entendo que é o melhor para a equipa e fazer as experiências que temos que fazer, a continuar a afinar a máquina. Hoje pessoalmente, como te disse, gostei muito do jogo, mas infelizmente nós não conseguimos ganhar e o futebol é isto, e aceitamos e seguimos já para o próximo. Abel, boa noite. Você citou um pouquinho, já que gostou da partida coletivamente do Palmeiras nesse jogo de hoje. É um resultado que vai mais para a conta de erros individuais, a falha no primeiro gol do Corinthians, depois o pênalti desperdiçado pelo Estevão também, vai mais na conta desses erros individuais do que uma atuação ruim coletivamente do time do Corinthians. E falando só do segundo tempo, principalmente depois que o Palmeiras fica com um homem a mais em campo, qual foi o encaixe, e aí já uma mexida também do Ramon Dias, quase que espelhando o time do Palmeiras, colocando 3 zagueiros,
Qual foi a dificuldade que o Palmeiras teve para lidar com esse encaixe no segundo tempo, apesar das chances criadas? Obrigado. Não, nós não tivemos dificuldade, eles só nos paravam, fizemos 18 finalizações, eles só nos pararam no último terço, nós não conseguimos fazer golo, a bola bateu na barra, tivemos, como te disse, um penalti, fizemos, eu disse aos jogadores no final, estou orgulhoso com aquilo que vocês fizeram, estou orgulhoso pela dinâmica da equipa, estou orgulhoso pela intensidade da equipa, mas o futebol é assim mesmo, não... Eu sei que vocês aqui gostam de encontrar aqui quando ganhamos, ganhamos todos, quando perdemos, perdemos todos, erros fazem parte, mas não foi só os nossos jogadores que erraram, teve alguém dentro do campo que errou feio, as imagens podem-vos mostrar isso com clareza, mas de facto hoje não deveríamos e merecíamos ter ganho, mas não ganhamos. É sobre a invasão diária na cobrança? Eu acho que foi claro naquilo que eu disse. As imagens são muito claras. As imagens são muito claras. Para quem está a olhar para quem tem a obrigação e o dever de olhar para as câmaras, essa não é a minha função, mas alguém tem essa função. Se viram a mesma televisão que eu vi, se calhar foi outra televisão, não sei se a televisão era outra, percebem? Porque às vezes eu até fico com medo que eu esteja a ver uma coisa e os outros estejam a ver outra televisão. Na que eu vi... Vamos ver se o Abel tem razão? Vamos dar uma olhada, então, direto da nossa televisão, que ele falou, né? Na minha televisão, houve invasão, ó. Será que houve? Olha lá, momento da cobrança. Ó, antes dele bater na bola, ó, tem 2 jogadores do Corinthians ali em cima, lado esquerdo da tela, que estão invadindo a área. E aí, ô Vés? Não, mas peraí. Tem um do Palmeiras aqui embaixo. Não, deixa a sequência, Porque quem vai tirar a bola é um jogador que invadiu. Então, essa é a questão. Esse é um ponto. Quer ver, ó? Sim, deixa eu ver. A defesa é quem vai tirar a bola é o que invadiu, ó. É verdade. É o que invadiu, ó. É verdade. Aí o Abel tem razão. O pênalti deveria ter sido Aí o Abel tem razão, porque ele levou vantagem por ter o pênalti Bem deveria ter sido observado, repetido. Muito obrigado. Hoje, por isso que eu pedi para mandar a seguir o lance, porque hoje a regra da invasão é só repetir se quem invadiu teve real impacto no desfecho do lance. Né? E esse foi. Então, o Abel tem razão. O pênalti deveria ter sido repetido e isso é natureza do VAR. O vareiro que errou. O VAR tinha obrigação de chamar, porque quem tira a bola é o jogador que ele invadiu. Eu não sei se a gente consegue identificar quem é o jogador, mas está muito claro, tá? Hoje, muito claro. É o Charles, não é? Hoje essa regra hoje é... Acho que é o João Pedro. João Pedro. Hoje essa regra diz, você só repete se de fato quem invadiu teve impacto no desfecho da jogada. E teve. Foi ele quem afasta... O Estevão poderia chegar na bola. Sim. O Abel tem razão. O pênalti deveria ter sido repetido com interferência do VAR. O Abel muitas vezes eu acho que ele exagera na reclamação. Eu acho que ele passa um pouquinho do tom. Hoje não. Hoje o Abel está coberto de razão. As imagens mostram. O VAR, quem estava no VAR, tinha a obrigação de falar para o Klaus, vai ter que voltar, porque quem invadiu acabou tirando a chance do Estevão no rebote fazer o gol. E hoje o Abel tem razão para reclamar. Quando eu falo para vocês que o futebol brasileiro vai estragar o VAR, vocês ficam bravos comigo. Eles conseguem aqui, com o VAR, cometer um erro que não pode ser, não pode acontecer. Explicando para a galera de casa, se o João Pedro não é ele quem tira essa bola, se por um acaso o Hugo Souza espalma para o lado, a invasão não deveria ser marcada. Perfeito, Tatá. Né? Porque ele não interfere no lance. Como ele interfere diretamente no lance, ele zone para longe o rebote e acaba tirando a bola dali, que poderia ficar no pé do próprio Estevão e tal, esse lance deveria ter sido revisionado pelo VAR. O VAR deveria ter mandado voltar a cobrança. Com análise e chamado do VAR. Porque o Estevão chegaria. E isso que o André falou é exatamente isso. Só que o VAR muitas vezes fica preocupado só com o pé do goleiro. E eles têm que olhar. Então, mas eles estão em 4, né, Veloso? Pois é, e tem que estar atento à invasão, principalmente por ter levado a vantagem. O Estevão ia para o rebote, mas ele não consegue chegar por causa da invasão. Queria voltar a falar sobre o camisa 9 do Palmeiras, né? Que foi um tema que a gente levantou aqui. E hoje o Maurício, principalmente no primeiro tempo, estava muito bem, de falso 9. No segundo tempo, o Palmeiras com um homem a mais
acho que ficou mais latente, mais evidente essa ausência de uma referência, né? De um cara ali para fazer mais pivô, de um cara para jogar mais na bola aérea, né? E essa é uma carência que o torcedor pede, que o Abel já pediu, e a gente sabe que não é de hoje essa necessidade de um camisa 9 do Palmeiras, né, ô Veloso? O Maurício de falso 9 foi bem, foi uma alternativa, mas acho que ainda não preencheu todas as lacunas ali, né? Não, o problema são as mudanças, né, durante a partida das suas necessidades. No segundo tempo, o jogo estava empatado e o Palmeiras com um jogador a mais. O Corinthians armou a linha de 5 defensores e aí muitas vezes você não tem como entrar. E aí a opção é botar a bola na área. Aí você sente a falta de um jogador de referência, de um 9 que vai estar ali para brigar, o 9 que ganha uma bola por cima. Hoje o Flaco fez falta. O Flaco está se recuperando, uma cirurgia do nariz, quebrou o nariz. E o Abel afastou até para que ele tenha uma condição física melhor. Hoje fez falta. Fez tanta falta que a opção do Abel foi colocar o zagueiro como um atacante. Botou ele dentro da área. E nem um momento que o Benedetti entrou, eu até falei, será que ele veio porque era uma bola parada? Mas ele não ia embora. Ele entrou e ficou lá. E aí o Facundo foi fazer a lateral esquerda, porque saiu o Piquerez para entrar o Benedetti. E aí o Facundo foi e ele colocou o Benedetti lá na frente, como centroavante, no meio até dos meninos ali, porque ele já tinha Thales, ele já tinha Luigi, aí ele colocou o Benedetti também. Então, essa opção de ter esse jogador de frente hoje fez muita falta. Concordo, VSR? Faltou um camisa 9 hoje, mais 9 do que o Maurício pro Palmeiras? Eu acho que faltou no primeiro tempo. Acho que talvez no segundo, eu acho que o Palmeiras teve muita dificuldade de fazer essa bola chegar limpa. A bola na trave do Mike é uma bola em que ele ataca ali, ele sai, o lateral que aparece na área para finalizar e finaliza bem de cabeça. E teve o lance do pênalti, acho que produziu pouco, acho que o Palmeiras no segundo tempo teve muito domínio ali. Agora, a torcida do Palmeiras tem criticado demais o Anderson Barros, e lembrando que o Anderson Barros faz muito do que recebe de diretriz da presidente do clube, que é a Leila. Nesse aspecto em específico, eu acho que tanto a Leila quanto o Anderson estão com razão. Para trazer um centroavante que daqui a 2 meses vai ser cornetado pelo torcedor, eu seguraria para trazer um 9 que define a questão. Incontestável, né? Um 9 definitivo. Mas esse 9 que se fala hoje, Vitor, eu não sei se vai resolver essa questão da bola aérea, essa questão de estar precisando fazer o gol. Se fala em Vitor Roque, eu não sei se essa é a grande característica dele, de ser o homem da área, né? Então, mas acho que o Vitor Roque ele faz seria esse papel, incontestável, né? na sua opinião? Eu acho que seria. Você acha que fecharia a questão? Eu acho que seria. Tá ouvindo a gente, ô Fragoso? Busca pelo camisa 9, participa da discussão aqui no último lance. A quantas anda essa daí? O Palmeiras está indo atrás de um camisa 9 incontestável. Vitor Roque pode ser esse nome? Traga a sua informação, ô Fragoso. Bora lá, bora falar um pouquinho sobre a perspectiva de fato. E agora pintou entrevistado aqui. Quem tá chegando, Dani? Quem tá chegando? Piquerez. Bom, eu vou trazer já a informação do camisa 9, mas antes eu já vou aproveitar que o Piquerez está chegando aqui. Piquerez, boa noite. Queria que você falasse um pouquinho do sentimento dentro do vestiário, porque, claro, envolve não só o empate, mas também a chateação e a tristeza do Estevão, que é um jogador que sente demais, né? Um garoto que se entrega, se dedica e mostra quando não está se sentindo bem, quando está chateado, e ele saiu chorando de campo hoje. Você que é um cara experiente, cascudo, como foi o vestiário, o apoio ao Estevão? No vestiário, lógico que esse sentimento de amargura, porque fuimos superiores no jogo, fuimos melhores que eles, mas não conseguimos a vitória. Então, primeiramente, dar os parabéns para eles, que conseguiram um empate muito bom para eles, não tão bom para nós. Não conseguimos ganhar o jogo, mas tranquilo que a gente ainda tem muito pela frente, muitos jogos para continuar melhorando. E com respeito a Esteban, eu acho que todo mundo já sabe, ele tem crédito. Eu acho que ele é um dos caras que quantas vezes ele já nos salvou nos jogos. E outra coisa a ressaltar também, a personalidade dele, um jogo desse tamanho, um derby, praticamente a última bola do jogo, ele teve a coragem de pegar a bola e falar para eu vou chutar. Então nada que reprochar, porque muitas vezes ele nos deu alegrias, 3 pontos. Então ele tem muito crédito com nós, com a torcida palmeirense, que todo mundo ama ele, inclusive deu para ver que
a gente falava seu nome no final. Então é isso, bola que segue. Sim, hoje digerir esse ponto, que como te falei é amargo para nós, mas amanhã já pensar no próximo jogo, que é o domingo, e temos que ganhar. Piquerez, lá dentro do gramado vocês repararam na invasão que o técnico Abel Ferreira inclusive citou na entrevista coletiva do jogador do Corinthians entrando na área antes da batida do pênalti do Estevão? É muito difícil quem está em campo reparar, mas houve alguma conversa nesse sentido dentro do gramado? Não, sinceramente eu não percebi, eu só estava assistindo o lance, mas de ter sido assim, eu acho que o VAR tinha que ter atuado. Sinceramente não vi no jogo, mas de ser assim como você fala, e se é realmente assim, eu acho que o VAR errou, porque tem que repetir, mas tranquilo, é um derby que deixou um gosto de amargura para nós, como te falei, mas bola que siga. Para fechar, Piquerez, a gente está debatendo no programa a questão envolvendo um camisa 9 do Palmeiras, um centroavante de referência. O técnico Abel Ferreira já falou em entrevista coletiva que o Palmeiras precisa de um camisa 9. Sacou essa peça nos últimos 2 jogos, tem jogado de maneira diferente. Essa história de camisa 9 de centroavante entra no vestiário, até porque o Flaco Lopes na temporada passada fez 22 gols e nessa temporada teve uma dificuldade em relação ao nariz, perdeu peso. Como que entra no vestiário essa história do centroavante? Não, sinceramente o que se fala fora do vestiário, nas foras, não entra, tentamos de que não entre nada, porque senão a gente fica com muita informação na cabeça. Abel mudou o sistema do jogo no jogo passado, deu certo. Hoje a gente jogou bem, não conseguimos os 3 pontos, mas a gente jogou bem, isso é importante. E acreditar e confiar nos jogadores que temos em casa. Hoje entrou o Thales para ajudar, o Luigi também, o Flaco tem aí também, Paulinho que está voltando. Então a gente, ao longo do tempo, quando ele se recuperar e estiver bem, vai ajudar muito a gente. Obrigado, Piquerez. Esse foi o jogador do Palmeiras falando com a gente. E é isso. Acabei de perguntar para ele justamente sobre o camisa 9 e não entra lá dentro, não entra no vestiário. A situação é a seguinte, para passar a informação. Palmeiras quer um camisa 9 que chegue para resolver, que na hora da apresentação, vestiu a camisa, não se discute, é o titular. É isso que o Palmeiras busca. E claro que dentro desse cenário é muito complicado observar um 9. Gabriel Jesus era uma peça. O Palmeiras fez algumas consultas ao Arsenal para tentar a negociação e não obteve sucesso. Era sempre uma negativa em relação até a abrir negociação pelo camisa 9. Em relação ao Vitor Roque, é um jogador que interessa ao Palmeiras. O Palmeiras ainda não fez uma proposta oficial ao Vitor Roque, essa é a informação que eu tenho, mas sim, é um atleta muito bem observado, só que neste momento tem contrato com o Betis e vai até o meio da temporada europeia. O que mexeu um pouco com o ânimo dos torcedores nas redes sociais é que o presidente do Betis deu uma declaração de que nesse momento não dá para falar em renovação. Nesse momento não dá para falar em pagar a opção de compra do Vitor Roque. Então está em aberto o futuro dele nesse momento e claro que como é um jogador que interessa ao Palmeiras, toda a torcida fica de olho, a diretoria também. É isso, valeu, Fragoso. Tamo junto, obrigado aí pelas informações. Entrevista com o Piquerez, que aliás hoje jogou muita bola também, né? E a assistência do busca, gol. Pois é, que espetacular passe, né? do Piquerez, espetacular. Jogou muito bem, ainda mais para alguém. E essa busca pelo camisa 9 segue, né? Vamos ver se o Real Betis realmente não renova, enfim, não tenta adquirir lá o Vitor Roque, né? O Piquerez jogou muito bem, ainda mais para alguém com pouco ritmo, né? Também muito tempo voltando, machucado, né? Deu assistência no último jogo também, botou a bola na cabeça do Estevão. Né? A assistência dele hoje foi qualquer nota, né? E aí, meus amigos, o Palmeiras sentiu a falta de um centroavante? Dá para esperar até o Mundial? Ou a diretoria precisa se mexer para trazer um camisa 9 agora? Deixe a sua opinião nos comentários. Eu, Porco Louco, vou ficando por aqui. E se você, Palmeiras, sim senhor, deixe o seu like, comente, compartilhe com os amigos, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações do canal. Avante palestra!